Bem, nessa segunda exposição, a gente vai dar uma olhada no nosso querido Recife Antigo, o bairro conhecido popularmente como Recife Antigo, mas cujo nome oficial é o bairro do Recife, né? E a gente vai dar uma olhada nessa região e dar uma pincelada aí sobre o que é que nós temos das referências do período holandês e quais são algumas das temáticas transversais que a gente pode discutir com relação a esse espaço. Como foi falado na aula sobre Olinda, o Recife era nada mais do que o porto da vila de Olinda, né? Na ponta desse istmo que conectava Olinda a essa área protegida pelos arrecifes, que formava um porto natural. Essa região muitas vezes recebia simplesmente a denominação de povo, por ser um povoado. E é assim que nas primeiras gravuras holandesas, aquelas que são a comunicação, não é, da conquista holandesa aí do porto de Olinda e da cidade de Olinda, então elas mantêm essa designação de povo, sendo que aí o povo, ou esse povoado, é o povoado portuário, o povoado do porto do Recife. É, havia aí uma série de armazéns, armazéns que, sobretudo, obviamente, estocavam açúcar. Nas gravuras que mostram a conquista holandesa, esses armazéns são sempre representados dessa maneira, com várias nuvens de fumaça, porque eles foram incendiados, né, a mando do comandante das tropas de defesa luso-brasileiras, Matias de Albuquerque. Ele constava de alguma fortificação, a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas aqui pode-se ver um pequeno baluarte, né, que ficava na parte norte do istmo, ou seja, era um baluarte de proteção, digamos, terrestre. Havia uma cerca em torno da parte da orla, dos dois lados do istmo. Essa cerca está representada como cerca em alguns desenhos, esquematicamente parece uma muralhazinha em alguns dos mapas. Havia algumas casas que provavelmente pertenciam a marinheiros, moradores que eram pescadores, há muita referência a pescadores, e havia uma pequena igreja que vai se tornar depois a matriz do Corpo Santo. Na região mais ou menos do Marco Zero, a gente vai mostrar isso em mais detalhes, tá? Então, o porto, ali em 1630, não tem uma cartografia muito detalhada, mas a gente pode ter com alguma aproximação. A gente tem essa imagem que está publicada no livro de Barléus, e data de 1637. A gente tem alguma aproximação melhor do que existia nessa área. Então, novamente, aqui aqueles dois baluartes que eu mencionei, a gente ainda vai olhar eles com detalhe. Um pouco aqui da cerca da orla, né, da orla do, do porto, e um pouco do casario, né? Provavelmente aqui em 1637 parte desse casario já foi acrescentado ao casario anterior que existia português, tá? Então isso aqui é o que nós chamamos hoje de Recife Antigo, mais ou menos essa área que eu estou circulando aqui. E do lado de cá a nossa atual Ilha de Antônio Vaz, os bairros de Santo Antônio e São José. E a gente vai dar uma olhada nisso tudo com bastante detalhe, tá? Eu pego esse mapa e faço várias numerações aqui que traduzem em parte as descrições da cartela oficial do mapa, mas também alguns detalhamentos que eu gosto de dar a respeito disso, tá? Então vocês podem também fixar e pausar o vídeo e fixar esses detalhes aqui, mas a gente vai discutir todos esses pontos aqui, tá bom? Mas eu gosto sempre de ressaltar alguns desses
marcos nesta cartografia, tá? E para que a gente possa dar uma olhada nela e olhar o que é o que é remanescente, o que é que ela traz de significados e aprendizados sobre a nossa cidade, sobre a história desse período. Essa é uma das gravuras que é a que eu coloquei como lá o título da aula, Het Recife. Het é uma abreviação do artigo O em holandês, um artigo holandês que é designado para substantivos neutros, tá? E Recife, numa grafia que tem uma pequena corruptela, né, sem o E no final. Recife de Pernambuco, uma latinização do U. Essa gravura ela foi publicada no livro de um grande intelectual da época que era também um dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais, Johannes de Laet, que teve várias edições esse livro, né? O Johannes de Laet ele foi acrescentando as edições ao longo das décadas de 30 e 40 do século 17 à medida que ele ia recebendo informações a respeito do Brasil, mas é um livro que conta de maneira um pouco mais estendida os vários empreendimentos da Companhia das Índias Ocidentais, né? Então, portanto, basicamente as incursões holandesas na América e na África. Essa gravura é uma gravura que está publicada nesse livro, de autor desconhecido, e que mostra uma visão frontal do que seria aquela área que eu mostrei no slide anterior, do Recife antigo. Mais uma vez, com mais detalhes do que nas gravuras lá dos jornais de conquista, a gente pode ver aqui o bastião, que formava junto com a outro bastião da outra ponta uma fortificação de entrada, né? Olinda está aqui para o lado direito, isso aqui sendo o istmo. Isso aqui é uma indicação de um cemitério na região aqui fora dos portões da cidade, uma fortificação empaliçada, né? Em cerca de madeira, tá? E essas letras aqui, elas já indicam, na verdade, a ocupação holandesa, tá? Elas indicam o que é que os holandeses, como os holandeses ocuparam e quem foram as pessoas, alguns dos comandantes, como o Valbeit e o Carpenter, que eram funcionários da companhia ou oficiais do exército holandês. Então, aqui vocês veem a entrada do que é efetivamente o porto. Não havia exatamente um grande atracadouro, ou seja, vocês têm que pensar no porto de uma maneira diferente do que seria o porto do Recife hoje, com aquele cais, mas os navios eles ancoravam, né, um pouco afastados, e normalmente pequenos barcos, batéis, ou até mesmo pequenas canoas, elas eram utilizadas para transportar pessoas e mercadorias para esse pequeno cais aqui, para que adentrasse na cidade. Tá? Então aqui a gente tem uma configuração que mostra o que futuramente vai se tornar uma cidade fortificada de fato. Os holandeses vão fazer uma melhoria razoável, né, nessa fortificação, mas já de saída nós temos aí uma representação de uma cidade murada, né, uma vila murada, com uma porta que os holandeses vão chamar da Porta da Terra, a Landpoort, um portão que os holandeses vão chamar de Zeepoort, ou a Porta do Mar, e do lado de cá, do lado do rio, haverá aí uma terceira porta nessa cidade fortificada, nesse vilarejo fortificado, que os holandeses vão chamar de Porta da Balsa. Eu vou explicar por que depois, formando aí as três entradas da cidade, tá? Essa imagem, ela teria sido feita ou a partir de uma embarcação atracada no porto, ou muito provavelmente, muito possivelmente, a partir dos arrecifes
que estão ali de frente para o nosso atual Marco Zero. Então, aqui nesta região, vocês estão vendo a igreja do Corpo Santo, que é uma igreja que não existe mais, mas que ficava localizada entre mais ou menos a Marquês de Olinda, as atuais Avenida Marquês de Olinda e Avenida Rio Branco, e por trás do Marco Zero. Então nós estamos aqui olhando praticamente de frente para a vista que se tem do Marco Zero, e esse ponto aqui estaria mais ou menos no meio da Praça do Marco Zero atual. Praça do Marco Zero ali no centro do Recife. Portanto, essa é uma vista muito próxima da vista que se tem quando se atravessa de barco para o Marco Zero para o Parque de Esculturas, onde há aquela coleção de esculturas do Francisco Brenan. E vocês podem ver que é uma paisagem muito diferente. E ela é extremamente diferente porque os holandeses, eles desenvolveram uma cidade que não existe mais, ou ao menos praticamente nada do que os holandeses construíram no nosso chamado Recife Antigo é remanescente. Tá? Então, a primeira coisa, claro, que muda completamente nessa linha é enxergar exatamente um cais alto de pedra, que é uma obra do começo do século XX. Né? Antes de você, a gravura anterior ela mostra pra gente, obviamente, uma praia com um pequeno cais que ficaria mais ou menos nessas imediações aqui. Tá? A gente tem esse conjunto arquitetônico. Eu vou falar um pouco como é que a gente chega nesse conjunto arquitetônico aqui, mas o que a gente chama de Recife Antigo, que de fato marcaria o início da cidade do Recife, ou seja, o bairro mais antigo, né, o início da construção da cidade, ele não é tão antigo assim. A maior parte dessas construções aqui, elas têm pouco mais de 100 anos, tá? Enquanto que as ocupações ali portuguesas da área do Porto do Recife, elas vinham de quase 500 anos atrás, né? Então a gente vai falar rapidinho aí como é que a gente chega nessa paisagem tão diferente. Basicamente a gente só tem a linha de água e um pouco dessa paisagem frontal. Aqui se enxerga atrás desse armazém algum casario diferente desses casarões, que são casarões muito típicos de uma arquitetura demarcada aí por um neoclassicismo, mas que também é denominada comumente arquitetura eclética, né, por trazer elementos que remontam a alguns elementos da arquitetura antiga, romana, grega, mas com motivos palacianos, bem típicos do século XIX, com grande influência de uma arquitetura urbana parisiense do século XIX. Mas aqui a gente vai ver que essas são as partes traseiras das casas que são fronteiras à Rua do Bom Jesus, né? Algum casario mais magro, mais fino, que se vê aqui por trás. Naquela gravura Retro Recife, a gente não tem ainda exatamente um casario da Rua do Bom Jesus. Mas essa pequena parte aqui ela vai refletir um passado mais colonial, tá? Do Recife Antigo, do que essa área aqui, que reflete um passado, na verdade, modernista. A primeira grande reforma urbana que quer modernizar a cidade do Recife, ela vai justamente destruir o casario colonial, entre o qual a maior parte das construções holandesas e pré-holandesas da região, para fazer um Recife moderno, uma modernidade que estava aí pautada nessa arquitetura que para nós hoje, no século XXI, já parece uma arquitetura muito antiga, não é? Bem,
Esse mapa aqui, ele já mostra uma situação do Recife num ponto posterior àquele do mapa anterior. Aquele mapa era de 1639, esse aqui mostra alguma situação entre 1630 desculpa, o anterior é de 37, esse mostra uma situação entre 39 e 42. E aí vocês vão ver aqui, na parte do que é o nosso Recife antigo, eu vou dar um zoom nessa imagem, mas só para vocês terem um contexto geral, uma consolidação de fortificações e vários bastiões construídos em torno do centro da cidade, assim como uma consolidação desse sistema de fortificação aqui nos atuais bairros de São José e Santo Antônio. Tá? O que está acontecendo aqui? Esse é uma imagem, então um zoom daquele nosso mapa lá. E o que vocês estão enxergando aqui, mais uma vez, pensem que o ponto de vista seria a partir daqui dos arrecifes, olhando para aquele pequeno cais que está naquela primeira imagem Recife. E o Recife Antigo ele é basicamente irreconhecível, né? O pouco que ainda resta dessa configuração urbana aqui é o eixo. Há um eixo que vem dessa ponte e que nos traz para esta porta. Então, novamente, a porta do mar está aqui, a porta do porto, a porta da terra, essa é entre esses dois baluartes, que são pré-existentes, né? São anteriores aos holandeses, e os holandeses depois vão fazer a porta da balsa, que torna-se eventualmente a porta da ponte, porque construiu-se uma ponte aqui e nós vamos chegar nesse assunto. Esse eixo aqui, ele tem um pouco ainda de sobrevivência na malha urbana do Recife atual. Se a gente projetar um mapa atual sobre isso, a gente vai entender que esse aqui é o eixo mais ou menos da rua Avenida Marquês de Olinda, e esse é o eixo, na verdade essa aqui é exatamente a Rua do Bom Jesus. Sendo que na época, esta era a Rua dos Judeus, a Jodenstraat, e você tinha uma série de ruazinhas aqui, a Rua do Mar, a Rua da Cadeia, a Rua do Carcereiro, que são ruas que não existem mais, elas não correspondem exatamente. Hoje a Marquês de Olinda, na verdade, ela é o resultado da demolição de praticamente todo esse casario, inclusive essa ermida, bom, a ermida original, que era a ermida do Corpo Santo, que depois vai se tornar a matriz do Corpo Santo, chegou a ser a igreja matriz do Recife, vai ser demolida ali no começo do século XX, tá? Estamos falando aí de 1914, 1920. Então todo esse casario aqui vai ser demolido e a cidade atual ela se sobrepõe, excetuando-se por esse eixo, ela praticamente se sobrepõe ao que nós temos aqui. Então o Recife Antigo ele é de certa forma, ele tem essa herança, está aqui o eixo que eu falei. Mas ele é, de certa forma, extremamente moderno, extremamente recente, contemporâneo praticamente, né? Ele é o fruto de obras do século XX. E vejam como que toda aquela área que era beira de rio, com alguns areais, né? Veja como ela se transforma, né? Ela praticamente triplica ao longo do tempo. As primeiras expansões que foram dessa área aqui são ainda do século XVIII, mas a maior parte desses aterros que permitiram a expansão do Recife Antigo desta maneira, eles são efetivamente do século XX. Bem, esse eixo do Recife Antigo, então, é a única coisa que a gente tem efetivamente mantida aí do período holandês. O Marco Zero hoje ocupa uma área bem maior do que era aquele pequeno cais. A Igreja do Corpo Santo ela estaria localizada mais ou menos nessa região aqui, tá? Completamente demolida. O cais do Porto, né, foi consolidado como um cais de indústria portuária contemporânea, né, do começo do século XX, né, constituindo isso aí de um cais fixo de atracação paralela, né, de embarcações, de navios.
com esses armazéns. A maior parte desses armazéns eles perderam a função original deles de salvaguarda de mercadorias, né? Hoje a gente tem aqui, na verdade, um grande polo de entretenimento, né? Casa de shows, restaurantes, centro de artesanato, Museu do Cais do Sertão, que substituíram, né, a função portuária aí desse Porto do Recife. Esse Recife antigo, portanto, que é um Recife moderno, voltando para a gravura holandesa, ele tem hoje um aspecto arquitetônico completamente diferente do que era o Recife, é, digamos, pré-holandês, holandês e o Recife colonial como um todo, e até mesmo o Recife do século XIX, né? Mesmo que se considere as mudanças de detalhes arquitetônicos entre as casas coloniais e as casas de um século XIX que está tentando fazer um pouco de requinte, né, arquitetônico, sobretudo nas fachadas, a gente tem no Recife Antigo atual uma situação completamente distinta do que seria o Recife antigo mesmo, digamos assim. Então, isso aqui é uma fotografia do século XIX, mostrando a rua que vai virar a Avenida Marquês de Olinda. E vocês veem como trata-se aí de casas muito mais estreitas. Vejam, essa gravura mostra portas retangulares, balcões com cães de pedra, casas conjugadas muito mais estreitas do que as atuais da região do Recife Antigo, sem platimbanda, ou seja, com telhados com beiras. Então, essas casas aqui provavelmente são casas que foram construídas no período holandês, receberam ao longo do tempo algumas modificações arquitetônicas que retiraram um pouco o caráter extremamente colonial delas, né? Você vai ver vidros, você vai ver alguns arredondamentos de frontões, né? Alguns balcões que vão receber um outro tipo de tratamento, detalhes volumétricos, mas esse era um aspecto que no século XIX tinha uma cara um pouco mais próxima da cidade colonial e da cidade holandesa. Isso no século XIX foi visto exatamente como um sinal de o antigo, do colonial ser tido como um passado primitivo. E essa cidade, com esses casarões, cheios de detalhes arquitetônicos, como eu mencionei, muito a um gosto neoclássico, isso é a imagem de modernidade que vem a substituir, né, aquela cidade colonial, aquela cidade do Recife holandês. A gente não tem muitos detalhes de imagens fechadas, digamos assim, né, digamos com um ângulo próximo a isso, do Recife no período holandês. A gente tem bastante iconografia de paisagem, né, sobretudo de Frans Post, que mostra a cidade de certa forma de maneira distante, né, com planos bastante amplos. Mas há pelo menos essa gravura aqui é muito interessante, uma aquarela, de o Zacarias Wagner, que era na verdade um militar, que depois virou dispenseiro de João Maurício von Nassau, e o nosso João Maurício Nassau. E aqui você vê exatamente esse aspecto do que os holandeses efetivamente construíram aqui, né? Então, esse casario muito mais simples, né? Que também nem se relaciona tão diretamente à arquitetura holandesa do século XVII, mas ela tem um aspecto justamente de pouca sofisticação, denotando aí muito provavelmente uma certa a curta duração, né,
dessa ocupação holandesa e, portanto, a falta de grandes investimentos em detalhamentos arquitetônicos. Então, você tem casas, os umbrais retos, né, com ângulos retos, a gente tem a utilização de alguns poucos elementos construtivos mais decorativos, né, como por exemplo esse umbral aqui arredondado, com alguns detalhamentos, com alguma volumetria, mas essa casa daqui em toda essa gravura é a única que apresenta esses detalhes maiores, tá? Ah, muito provavelmente isso aqui seguia um padrão colonial que era de esses andares térreos serem lojas, né, ou estabelecimentos comerciais diversos, né? Tavernas, provavelmente isso aqui é um indicativo de uma taverna, olha essa plaquinha aqui na porta, um balcão aqui também para servir clientes através da janela, e obviamente o que mais chama a atenção na gravura como um todo, a gente não pode deixar absolutamente mencionar isso, é que praticava-se aí um mercado de pessoas escravizadas, né, ao ar livre no meio da rua. Então essa cena grotesca de pessoas que provavelmente haviam chegado há muito pouco tempo da África. Havia nas imediações ali do Recife Antigo uma indicação de pelo menos uma senzala, que muito provavelmente servia para que essas pessoas ficassem aprisionadas, esperando o momento em que esse mercado ia acontecer, tá? Então você vê aí várias pessoas brancas fazendo inspeções, né, nessas pessoas negras, né? Você tem aqui alguém que provavelmente está agredindo parte dessas pessoas, tá? Uma massa humana colocada aqui. Então, um cotidiano realmente estranho, grotesco. Essa imagem ela tem um reflexo em uma outra imagem do século XIX, de Mary Graham, que mostra também um mercado de escravos sendo realizado na Rua da Cruz, que é a chamada atual Rua do Bom Jesus. E por isso alguns historiadores, inclusive, consideram que essa gravura, desculpa, essa aquarela, ela seja efetivamente uma representação da Rua dos Judeus. Existe na cartografia a demarcação de um pequeno mercado no começo da Rua dos Judeus, e isso aqui poderia ser o começo da Rua dos Judeus, embora ela não coincida exatamente com a cartografia, porque como eu mostrei na cartografia, há um eixo, né, que continua da Rua dos Judeus e entra aqui para o lado direito. Mas Zacharias Wagner não era exatamente um grande artista, né? Ele era um amador, digamos assim. Ele tem até alguma competência nas gravuras e nas pinturas zoobotânicas, mas as imagens que ele fez de pintura arquitetônica urbana e de paisagem humana não é lá de grande esmero. Então, não há efetivamente, ele só menciona mercado de escravos, tá? No livro dele, onde ele publica isso, que é o livro dos animais, o Tierbuch, que está no Arquivo Nacional de Dresden, na Alemanha. Mas a gente não tem uma indicação exata, tá, de que isso seria a Rua dos Judeus. O que nós sabemos é que efetivamente é uma rua dentro do Recife, né, que, como eu mencionei, então ela nos dá essa possibilidade de fazer uma interface do que são esses momentos da paisagem arquitetônica do Recife antigo. Então, a única rua que efetivamente ela abarca, ela contém casas ou traçado urbano do período holandês, ela é a atual Rua do Bom Jesus, que na época chamava-se Rua dos Judeus, depois ela mudou de nome para Rua da Cruz, logo depois que os holandeses foram expulsos, e aí, eventualmente ela foi batizada de Rua do Bom Jesus. Essa rua, eu não quero dizer que essas casas são as casas holandesas. Essas fachadas elas têm muito pouco a ver, como eu mostrei agora, com as casas que existiam no Recife holandês. Mas é muito provável que boa parte dessas
desses casarões, especialmente esses que são mais estreitos e mais magros e compridos, eles estejam, bom, na verdade nós sabemos que a maior parte deles está nos mesmos lotes, né, frente e profundidade do período holandês, não a profundidade completa, como eu vou mostrar nos próximos slides, mas a maior parte deles está sim no mesmo lote do período holandês, o que significa que muito provavelmente boa parte dessas casas tem paredes internas, fachadas e parte do piso construídas nesse período. A questão é que a gente nunca realizou no Recife uma ampla escavação arqueológica dessa área e uma escavação, o que chama-se de escavação paredal, ou seja, uma investigação de todos os elementos construtivos de todas essas casas, né, para a gente saber exatamente o que é que resta aqui do período holandês. Ao que pese esses casarões terem muitos detalhes arquitetônicos que são típicos de um momento posterior, como por exemplo essa balaustrada aqui nessa fachada, ou esses elementos volumétricos aqui ao lado das portas, esses são muito provavelmente acréscimos, que são feitos por cima de casas de fachadas que são mais antigas, que aí você vai adaptando aquelas casas mais antigas, que como naquela gravura aparecem muito lisas, né, muito quadradas, com poucos elementos volumétricos, então ao longo do tempo vai se acrescentando com a moda da época, né, e sobretudo aqui a gente está falando da moda da arquitetura do século XIX, do começo do século XX, essas casas vão mudando um pouco suas feições. Então a Rua dos Judeus, a Jodenstraat, ela foi uma rua que ela realmente é construída por elementos da comunidade judaica do Recife, ali nos anos, a partir, sobretudo, da chegada de um grande contingente de imigrantes judeus de Amsterdã, a partir de 1636. Os judeus que viviam no Recife nessa época, eles são, digamos assim, conectados à história do Brasil desde muito antes da ocupação holandesa, porque justamente são judeus de origem portuguesa. Como eu falei, é uma comunidade judaica em Amsterdã, e essa comunidade judaica ela se engajou em diversos aspectos da conquista holandesa do Brasil, entre os quais alguns deles eram já senhores de engenhos, compraram engenhos que foram confiscados pelos holandeses, outros já estavam envolvidos no comércio de açúcar desde muito tempo antes. O tráfico de escravos e a revenda de escravos para os senhores de engenho era também uma ocupação que membros da comunidade judaica tinham, e havia uma coisa bem interessante nessa comunidade judaica desse período, que era o fato de que eles tinham relativamente mais liberdade enquanto comunidade judaica do que os judeus em Amsterdã e na Holanda. Os holandeses eram tolerantes à existência da comunidade judaica na Holanda nesse período, mas, por exemplo, eles não tinham sinagogas públicas, né, colocadas em praça pública. Sinagogas elas tinham que ser feitas dentro de residências particulares, né, dentro das casas das pessoas. Na Holanda, nesse momento, 1636, os judeus eles não têm permissão para ter lojas, pequenos comércios dentro da área da cidade, enquanto que sabe-se pela documentação que no Recife havia várias pequenas lojas de judeus, ou seja, os judeus eles tinham no Recife provavelmente um dos lugares legalmente mais tolerantes para exercício da sua religião em todo o mundo ocidental, digamos assim, o mundo europeu e suas, considerando que nós estamos falando aqui de colonização europeia, portanto colocando essa costa do Brasil nessa época dentro do espectro do mundo europeu ocidental. Bem, os judeus nessa época eles chegaram a formar até 25% da população do Recife, tá? Enquanto que, para vocês terem uma ideia, na mesma época em Amsterdã eles eram menos de 1,5%, e fundaram, de fato, uma sinagoga
A gente vai falar da sinagoga um pouquinho mais na frente, mas fundaram uma sinagoga e fundaram não só uma sinagoga no Recife, mas também uma sinagoga na cidade de Maurícia, no que hoje é o nosso bairro Santo Antônio, e em outras localidades, como Penedo, Itamaracá e na Paraíba. É, a atual Rua do Bom Jesus, ela do lado, esse casario do lado esquerdo, ele também não tinha exatamente o mesmo comprimento dessas casas atuais. Elas ficam por cima de uma rua que corria paralela, né? Eu vou mostrar mais na frente no mapa novamente, mas essa ruazinha paralela que era a rua de frente para o porto, ela era chamada Rua do Vinho. A Rua do Vinho, ela era nada mais do que a rua onde estavam concentradas as tabernas, os prostíbulos do Recife nessa época. Então, lembre-se que trata-se de uma cidade com características portuárias, extremamente militarizada, né? Então, uma população predominantemente masculina, é, e os tais prostíbulos que chegaram a ser descritos em documentação do antigo Conselho Político da Companhia das Índias Ocidentais no Recife como os mais vis do mundo. Então, muito engraçado, bom, engraçado não, mas curioso que ao lado da Rua dos Judeus e da sinagoga houvesse uma rua que fora exatamente a rua do Baixo Meretrício e da Boemia do Recife holandês. Um, Percorrendo um pouco, portanto, o fato de que a maior parte do Recife holandês virou vestígio arqueológico, eu vou mencionar aqui alguns lugares onde é possível encontrar vestígios dessa cidade. Bom, eu mencionei mais algumas vezes esses dois baluartes, né, na entrada da cidade, a entrada pelo Istmo, que eram baluartes que preexistiam, né, à ocupação holandesa, como nós vimos nas gravuras lá que mostram como a Het Recife, mas eles são baluartes que são reforçados, né, na ocupação holandesa e hoje podem ser vistos nesse vestígio arqueológico que foi transformado no Museu a Céu Aberto. O Museu a Céu Aberto, ele compreende então um pouco pedaços dessa construção. Ela não foi deixada totalmente à mostra, porque ela ocupava parte aí inclusive da avenida. E provavelmente está a parte dela por debaixo dos prédios vizinhos aqui, mas a gente pode encontrar aí um pouco da fortificação que marcava a entrada do Recife. Aqui do lado esquerdo da fortificação, um pouco atrás, está a praça do Arsenal, e a Praça do Arsenal ela corresponde mais ou menos a essa área aqui da entrada da cidade, portanto se posicionando ali na entrada, no começo da Rua do Bom Jesus, dando as costas para a Praça do Arsenal, no século XVII nós estaríamos diante de um portão ladeado por dois baluartes. É possível, então, portanto, observar um desses baluartes, o que estava voltado para a área do mar, né? Infelizmente, essa fotografia ela tem alguns anos, mas recentemente eu passei por lá, tem muitos vidros quebrados, a população infelizmente joga lixo, né, nesse momento que havia pichações, então o museu ao céu aberto não está nas melhores condições museológicas, digamos assim, mas é um marco importante, interessante. Bem, eu queria fazer um comentário sobre. A gente vai aprofundar isso, mas como que esse entendimento da expansão da cidade, né, e da fortificação da cidade, ele nos dá uma dimensão dupla sobre o urbanismo, né, do Recife e sobre a questão da relação dessa cidade com o seu meio ambiente. Então, lá na aula anterior, a gente mostrou essa questão da Várzea do Capibaribe, né, uma cidade que vai crescer aterrando seus alagados, canalizando seus rios, e a gente está falando de um processo
que nesse período da ocupação holandesa ele vai ter realmente um escalonamento, né, que é o primeiro passo, né, da expansão dessa malha urbana que começa aí nesse pequeno povoado do Recife, do bairro portuário de Olinda, né, e que essa expansão ela começa, como eu falei, com esses primeiros aterros que vão se consolidar com essa fortificação aqui na margem do rio Beberibe, essas outras fortificações aqui voltadas mais para a bacia do Pina e essas aqui fronteando a área portuária, tá? Então isso aqui, ela não são somente fortificações, mas também são barreiras, pequenos diques, né, que vão impedir a subida da água na maré alta e que vão consolidar aí uma parte seca da cidade maior do que a que havia antes no período português. E aí começa uma história que eu gosto de contar sobre esse primeiro exercício de geografia moral dos holandeses aqui no Brasil. Os holandeses ah, gostam de falar um ditado que diz que Deus criou o mundo, mas os holandeses criaram a Holanda. E isso faz referência ao fato de que cerca de um quarto da totalidade do país, ele efetivamente ele vai ser a área reclamada, ou aterrada, ou drenada, e tanto ao mar aberto quanto a pequenos mares interiores. Então, nessa gravura aqui novamente do século XVII, vocês vão ver aqui pequenos mares interiores que já não existem mais na Holanda, embora seus nomes ainda efetivamente denominem algumas regiões do país. E esse é um processo bem holandês mesmo, aqui voltando para aquela coisa dos Países Baixos, Holanda. Na Holanda, nas províncias da Holanda do Norte e do Sul, e na Zelândia é onde a gente tem esse processo de maneira mais acirrada. É um processo que começa na Idade Média, tá? Eu vou mostrar uma animação aqui, mas a gente tem aqui você pode ter aqui uma ideia, né, de que você tem 26% do país abaixo do nível do mar. Então, portanto, a proteção da terra nos Países Baixos com relação à água, a proteção contra a água, seja dos mares interiores, do mar externo, dos rios, das enchentes como um todo, ela é uma questão fundamental da existência do próprio país, né? Eles têm um ministério específico só para a gestão de água. E isso historicamente começa na Idade Média, tá? E vai gerar duas coisas interessantes que são imediatamente reconhecíveis na paisagem holandesa, que são os moinhos de vento e os diques. Os moinhos de vento, que são bem típicos da paisagem do imaginário e da iconografia holandesa, eles serviam justamente para drenar alguns daqueles mares interiores, jogar essa água para fora, junto com diques que fechavam determinadas áreas de mares, e essas áreas drenadas elas eram chamadas de polders, que gera o tal do polder model, que é o modelo do polder, que é um formador disso que o historiador Simon Schama chama de geografia moral. A questão é que os holandeses, para viverem nesse ambiente aí, abaixo do nível do mar, e charcos, mares interiores, etc., eles precisaram de um grande esforço coletivo. Um esforço coletivo que gerou dentro deles uma mentalidade de sempre agir coletivamente em prol de um objetivo comum. Então eles são um povo de uma cultura muito horizontal, né?
isso reflete-se em aspectos como, por exemplo, os níveis salariais, né, de funções dentro de um espectro profissional não são muito distintos daquelas funções consideradas mais simples para as mais altas. Os políticos holandeses não são muito cheios de pompas e circunstâncias, circulam na cidade, todo mundo anda de bicicleta, executivos andam de bicicleta. Isso tudo vindo dessa coisa de que ninguém é melhor que ninguém. Quer dizer, claro que eles entendem que as pessoas são diferentes e podem ser melhores umas das outras, mas não devem se mostrar dessa maneira, porque há um esforço coletivo, né, da sociedade. Então, vejam só aqui nessa gravura a quantidade de áreas ocupadas historicamente por processos de aterros, diques, polders e reclamação de terra. E é um processo que continua existindo. Hoje, Porto de Roterdã, por exemplo, está se expandindo em direção ao mar, nessa região aqui, né? Então, aqui as épocas em que cada pedaço desse foi reclamado. E vejam só, no nosso século XVII, né, o momento da ocupação holandesa aqui, a gente está falando aqui, ó, no século XVI e XVII, há um volume grande de áreas sendo reclamada aos mares interiores, sobretudo aqui, ó, nessa área do que é efetivamente a Holanda. E o Simon Schama, ele mostra que o período do século XVII ele é um período de crucial luta contra a natureza, por assim dizer, que está acontecendo num momento crucial de luta pela independência, né, consolidação da independência da República das Províncias Unidas contra o Império Espanhol. Então, há um significado muito importante dentro da mentalidade holandesa. Não é só um ditado engraçado, os holandeses criaram a Holanda, mas esse esforço coletivo ele é visto também como parte da identidade nacional, né, neerlandesa. Bem, um outro aspecto bem clássico da paisagem holandesa é esse aspecto das cidades cortadas por canais, que é uma outra coisa interessante da geografia moral, que é a ideia de que você domestica a natureza, você não luta contra ela exatamente, você a seduz. Então, a água que é retirada, ela vai precisar ir para algum lugar. Então, em vez de você simplesmente secar os mares e preencher com terra, você cria uma grande rede de canais, né? Tanto por dentro das cidades quanto nas áreas rurais, e essa água, ela, portanto, em momentos de chuva, de enchente, de cheias, de maré alta, essa água ela vai ter para onde fluir, só que de maneira domesticada ou civilizada, como vocês quiserem, né? Então, mais uma imagem aí, Amsterdã, uma fotografia recente. Isso é uma paisagem típica lá das cidades holandesas, e sobretudo da cidade de Amsterdã. Fato curioso aqui são algumas casas-barcos, são casas, efetivamente barcos que ficam atracados permanentemente, são residências, tá? No Recife acontece justamente eu vou voltar a essas citações aqui, eu não vou lê-las completamente, vocês podem pausar e ler com calma, mas a gente vai voltar a discutir isso aqui. Mas há algumas coisas interessantes, né? O Barlels, quando ele vai falar da ocupação holandesa, ele fala que antes ali o bairro que hoje o bairro de São José, na ilha de Antônio Vaz, era uma planície safra, inculta, despida de arvoredos e arbustos, né? E aí chegam os holandeses, como ele mencionou em outro momento, senhores das águas, e vão dar isso que, segundo ele, a diligência de Nassau, dotado de engenho e audácia para tentar consoar trabalho, ainda mesmo que proibira a natureza. Ou seja, voltando justamente, trazendo para o Recife um pequeno, digamos assim, microcosmos dessa cultura holandesa que Schama gosta de denominar geografia moral. Essa
esse primeiro dique que é construído pelos holandeses aqui, tá? Na margem do rio Beberibe, ele hoje passaria por debaixo da parte traseira das casas da Rua do Bom Jesus, do lado, portanto, entre a Rua do Bom Jesus e a Domingos José Martins, ou seja, olhando para o continente e para o rio Beberibe. Hoje o rio Beberibe, a margem dele passa aqui onde eu estou indicando no mapa, no mouse. Partes desse dique elas foram encontradas de fato em escavações arqueológicas pontuais, não sistemáticas, né, dentro de imóveis da Rua do Bom Jesus, que eram, portanto, imóveis da Rua dos Judeus. Tá? Então, ao longo aí do final da década de 90, começo dos anos 2000, houve escavações arqueológicas pontuais, como na casa número 147, na 125, e na sinagoga Kahal Sur Israel, e esse aí é o aspecto desse primeiro dique, que era ao mesmo tempo dique e fortificação. Aqui na sinagoga a gente vê, inclusive, que havia um primeiro dique anterior, a gente encontra menção a ele em documentação muito imediatamente posterior à conquista, 1631, 32, já um primeiro dique que é feito, e depois uma fortificação, que é um segundo dique, havendo aí, portanto, atrás das casas, uma pequena passagem entre essas duas muralhas, digamos assim, que é justamente esse corredorzinho aqui, né, que servia para que as tropas se movimentassem e pudessem vir para esses baluartes em caso de necessidade de combate, tá? Bom, então eu vou fazer muito mais comentários sobre esse aspecto, mas só para mostrar para vocês que esse é o primeiro momento. Então, olha, esse quarteirão aqui é simplesmente o primeiro momento, né, entre 1632 e 1636, em que os holandeses estão trazendo essa cultura de domesticação, combate à natureza, sua geografia moral. Mas isso vai se tornar um grande projeto civilizador, digamos assim, um grande projeto urbanístico, né, na área do que vai ser conhecido depois como Cidade Maurícia, Mauristad. Mas isso fica para a aula seguinte, tá? Eu vou fazer agora alguns comentários sobre alguns monumentos, né, que dizem respeito a essa ocupação dos holandeses nesse período no nosso Recife antigo. O primeiro deles, ainda porque começamos a falar ali da Jodenstraat, a rua dos judeus, é a própria sinagoga Kahal Sur Israel. A sinagoga é um museu que foi inaugurado em 2001. Ela é o guardião da memória da comunidade judaica do Recife, tá? Existe uma exposição permanente que vai contar toda a história da presença judaica em Pernambuco no período colonial, que começa efetivamente com a chegada dos primeiros colonos portugueses. Você tem os cristãos novos, que são descendentes de judeus que praticam muitas vezes alguma versão escondida do judaísmo, mas que estão ali sendo vigiados sempre, inclusive por uma visita inquisitorial no final do século XVI. Portanto, durante toda a ocupação da colonização portuguesa, não havia possibilidade de liberdade religiosa para a comunidade judaica ou para qualquer judeu, então havia os cristãos novos, que eram esses convertidos, e descendentes de judeus convertidos, mas com a ocupação holandesa, né, há efetivamente a vinda, como eu mencionei, de vários membros da comunidade judaica de Amsterdã para cá, e aí alguns desses cristãos novos que já viviam aqui, sobretudo em Olinda, eles até vão passar a ser judeus públicos, né, e eventualmente juntam-se a esses primeiros judeus que chegam como soldados, depois comerciantes, e vai haver também a vinda, como eu mencionei, de religiosos, porque vão se fundar sinagogas no Brasil holandês. A primeira delas, a Kahal Sur Israel, que não só é a primeira sinagoga fundada no Brasil, mas também em todo o continente americano, né? E nesse momento aí de tolerância religiosa com relação aos judeus, você tem um embate religioso, tá? Existe da parte dos pastores calvinistas também um certo acirramento, nem todo holandês era extremamente tolerante com relação
a judeus, porque afinal de contas a religião judaica ela não reconhece Jesus como o Messias, então portanto de certa forma ela é um conflito direto com a teologia cristã, mas havia aí um trânsito, como eu mencionei, bastante amplo, né, da comunidade judaica, podendo se dizer que era mais livre do que a própria comunidade judaica da Holanda nesse período, tá? A sinagoga Carral Sur Israel, ah, Carral Sur Israel traduz-se por Sagrada Congregação Rochedo de Israel, aí Sur significando rochedo, muito provavelmente fazendo uma alusão a Recife, né, o nosso Recife, embora não seja uma tradução exata, lembrando que Recife é uma palavra de origem árabe, né, ali da influência árabe no idioma português. Essa comunidade judaica, ela também vai gerar o início digamos, teologia judaica nas Américas. Então, pelo menos o rabino Itzhak Aboab da Fonseca, um rabino que foi formado rabino em Amsterdã, exerce aqui entre 1642 e 1654 a liderança religiosa da comunidade, e no contexto em que os portugueses, já ali depois de 1645, começam a fazer uma rebelião contra a ocupação holandesa, a comunidade judaica ela passa a temer profundamente, né, a reconquista portuguesa, porque afinal de contas os portugueses eram extremamente intolerantes com relação aos judeus, e aí eles temem ser presos, serem processados pela Inquisição, etc. e tal. Ou minimamente serem expulsos. Os que tinham sido nascidos judeus não eram alvo da Inquisição, porque a Inquisição investigava heresias, mas eles seriam expulsos minimamente expulsos, porque não podiam viver em solo português. Há uma aflição, então, dessa comunidade judaica presa, né, dentro do Recife, e essa aflição ela vai gerar aquele que é considerado o primeiro escrito hebraico do continente americano, que é um poema escrito pelo rabino Itzhak Aboab da Fonseca, chamado Zecheracit Ilani Flotel, que é uma poesia e duas orações que falam justamente do medo da comunidade judaica e num momento específico em que havia fome no Recife pelo cerco, o sítio das tropas portuguesas ao Recife, e aí havia poucos mantimentos, essa comunidade junto com a população neerlandesa do Recife estava praticamente em desespero total, e chega um navio com mantimentos da Holanda, meio que súbito, meio que inesperadamente, e esse momento é considerado um milagre divino que salvou a comunidade judaica e o Recife holandês como um todo, momentaneamente. Esse documento, essa poesia e as orações, elas eram lidas, né, no serviço religioso da sinagoga. Hoje o museu ele apresenta no andar térreo aí, muito interessante a maneira como está exibida, né, as escavações arqueológicas, né, encontrou-se ali pisos de origem holandesa, parte das paredes também de origem holandesa, uma série de artefatos tipicamente holandeses e tipicamente judaicos, como a piscina de banhos rituais, a banheira chamada mikveh, e uma pequena peça de cerâmica que contém o que parece ser um desenho de uma menorá, que é um dos candelabros sagrados do judaísmo. Um outro ponto interessante que é sempre mencionado é que no final do período holandês, 1654, essa comunidade judaica ela se dispersa, né? A maior parte desses judeus volta a Amsterdã, sendo que um pequeno grupo passa por algumas atribulações aí, o navio deles se desvia para o Caribe, eles passam por algumas aventuras no Caribe e eles acabam indo parar na colônia holandesa de New Amsterdam, que estava aí na ilha que nós conhecemos como Ilha de Manhattan, na atual cidade de Nova York. E os judeus do Recife são, portanto, os fundadores da comunidade e congregação Shearith Israel, que existe até hoje em Nova York, e são
os responsáveis pela fundação da primeira comunidade judaica da América do Norte. Mas não de Nova York, tá, gente? Os judeus eles chegaram numa cidade, numa colônia holandesa que já existia, né? A colônia de New Amsterdam. Bom, um outro ponto que é bem interessante ali do Recife Antigo, para se falar, é a Ponte Marius-Nassau, que também por muitos considerada a primeira ponte, né? É, de pilares que é construída nas Américas, ou pelo menos no Brasil. E é uma ponte que tem toda uma história a respeito de sua construção, mas ela ligava a ponta do Recife, ali a sua cabeceira chegando mais ou menos à esquina da atual Marquês de Olinda, com a Madre de Deus, indo até a ilha de Antônio Vaz, o que hoje nós chamamos de Bairro Santo Antônio, mais ou menos na esquina da 1º de março com a Rua do Imperador. Ela teria quase o dobro da extensão da ponte que existe exatamente no mesmo local hoje. Uma curiosidade, ela foi mandada construir por Maurício de Nassau, e ela foi inaugurada em 1644. Parte dessa ponte foi construída em pilares de pedra, que essa gravura aqui de Franz Post ela mostra, né, do lado esquerdo aqui. Mas, em algum momento no meio da construção, ela foi interrompida, porque o construtor que havia sido contratado teve problemas com correntezas aqui no Rio, e Nassau resolveu pagar do seu próprio bolso a finalização da obra, que foi feita aqui com pilares de madeira. E isso aqui é a origem da história e da lenda do boi voador, né? Porque a piada que se fazia é que se essa ponte só terminaria a ser construída quando um boi voasse, e aí Nassau mandou terminar e fez a inauguração da ponte com aquele episódio do boi empalhado que voa entre duas casas ali da cidade de Maurícia, né, desse casario aqui do lado esquerdo, gerando aí um episódio que vai acabar entrando para o nosso folclore. A ponte que existe hoje no mesmo local, ela chama-se Ponte Maurício Nassau. Ela é uma homenagem àquele que construiu a tal da primeira ponte do Brasil, né? Essa ponte é uma ponte de concreto armado de 1917, tá? Uma ponte que tem pouco mais de 100 anos de construção. Ela substitui outras duas pontes que existiram aqui anteriormente e não guarda qualquer semelhança, qualquer relação com a ponte original, a não ser um pouco do trajeto. Ela está localizada basicamente exatamente no mesmo ponto, sendo um pouco mais curta, como eu mencionei, porque as margens do rio, ali no século XVII, elas iam um quarteirão para lá, um quarteirão para cá. O rio ele era mais largo, né, que é o que a gente estava discutindo aí na questão da intervenção no meio ambiente que os holandeses começam a fazer. Vou mencionar aqui rapidamente 3 locais ainda, tá? O primeiro deles é o Forte do Brum, né? Aqui mostrado em uma das plantas que a gente vem explorando, tá? Vocês vão reconhecer essa arquitetura bem peculiar aqui do Forte do Brum. Vejam esse paredão reto oposto a esse paredão com 2 baluartes. E aqui existe uma coisa que não podemos observar mais, que é o chamado Ornavec, que é uma extensão da fortificação, mas não com o mesmo tipo de muralhas, tá? Mas que onde provavelmente ficavam os alojamentos dos soldados e tal. Esse forte ele começou a ser construído em 1629 por Matias de Albuquerque, comandante das tropas de resistência portugueses, mas ele não foi terminado. Não deu tempo, os holandeses invadiram antes desse forte ser construído. Ele ficava bem de frente também para a entrada do porto. A ideia era que ele fosse uma das construções que iriam defender a entrada do Porto do Recife. Naquelas imagens que eu mostrei para vocês, que são uma historinha da invasão,
mostra-se o primeiro momento desse forte como uma bateria somente, onde os holandeses que conquistaram Olinda vieram pelo istmo, colocaram alguns canhões e trocaram fogo com as tropas portuguesas que estavam casteladas no forte, no castelo de São Jorge. E aqui novamente o Recife, com aqueles baluartes, o cemitério e tal. Então a gente vai mostrar essas outras fortificações aqui para vocês, mas o Forte do Brum, ele efetivamente tem suas primeiras, digamos, escavações aí para a construção feitas pelos portugueses, mas ele é efetivamente um forte projetado e construído pelos holandeses, tá? E ele é uma homenagem, ele foi batizado como uma homenagem a Johan Brein, que era um dos conselheiros políticos do governo do Brasil, da Companhia das Índias Ocidentais. Então, Brum é uma corruptela portuguesa, tá? Para Brein, ou Johan Brein. O Forte Brein, portanto, ele fazia parte de um sistema defensivo do Porto Recife, né? Que os holandeses complementaram ao Castelo de São Jorge, o Picão, ou que eles vão chamar de Forte do Mar, que é essa fortificação aqui, um pouco essas baterias aí da parte do Recife, tá? E depois eles complementaram também com outro forte, que era o forte Madame Brun, que a gente vai falar um pouco mais na frente. O forte do Brum, como eu mostrei naquela imagem, como pode se ver aqui, ele está bem na beira desse encontro do rio com o mar, né, que é a área do porto. E pode-se ver que até, na verdade, até bem recentemente, né, aqui uma fotografia do século XIX, havia uma praia chamada Praia do Brum, tá? E aí você vê o paredão do forte, né, olhando para a entrada do porto aqui. Essa fortificação, na verdade, todas essas fortificações construídas pelos holandeses, elas não tinham essa característica de muralhas de pedra, tá? Elas inicialmente eram feitas de taipa e de barro, embora fossem fortificações bastante robustas, mas elas tinham uma necessidade constante de reparo. Esse forte especificamente ele foi reestruturado em 1690, no final do século XVII, pelos luz brasileiros que fizeram a maior parte da consolidação do seu desenho atual, né? Mas há outras reformas que ele sofre ao longo do século XIX e XX, inclusive possuindo hoje uma capela sob a invocação de São João Batista, feita no começo do século XVIII. Os canhões que hoje estão no Forte do Brum também não são canhões holandeses, tá? São canhões de momentos posteriores. E o Forte do Brum hoje ele possui um aspecto extremamente bem conservado. Ele é um museu militar, né? Ele é um museu histórico-militar, né? Sob o comando da 7ª Região Militar. Ele é um edifício tombado pelo IPHAN desde 1938 e esse museu militar ele é um museu que tem como foco principal, tema principal, a participação do soldado nordestino nas campanhas militares brasileiras. Vocês vão encontrar nesse museu, e aí olha o que é hoje a Praia do Brum, é um campo de futebol, e do lado aqui tem silos do Porto do Recife, né? Então toda aquela praia desapareceu. E o museu hoje ele não tem nenhuma conexão, nenhuma relação direta com o mar. Ele olha diretamente para o porto, armazéns do porto e silos do porto. Mas ele ainda tem um pouco da reminiscência do seu fosso que circundava ele, que aqui você pode imaginar ele inundado de água para dificultar uma eventual invasão. Ele tem um frontão de pedra que também é português, a capela que eu mencionei está aqui dentro e o museu que ocupa os quartéis internos do forte. Nesse museu há peças interessantes do período holandês. Né? Não somente há uma sala de arqueologia militar colonial que tem peças encontradas em escavações tanto nesse forte quanto no Forte Orange, lá em Itamaracá. E elas contam um pouco o cotidiano das tropas, vai ter jogo de dados, cachimbos de cerâmica, moedas, projéteis, insígnias de roupa e tal.
E há também um sepultamento, né, que foi encontrado e que está colocado aí dentro de uma das salas de exibição. Existe também uma interessante maquete que mostra as fortificações de parte do litoral nordestino, baseado em um mapa de George Marggraf. Então, o forte ele tem muitas referências ao período holandês, embora ele também faça um pouco a apologia da expulsão dos holandeses como um movimento patriótico, aquela discussão que a gente já teve lá na introdução de que essa memória do período holandês muitas vezes ela vai estar colocada como uma memória hostilizada, né, de certa forma, por ah, ter sido considerado em algum momento que a luta contra os holandeses seria o início de um sentimento nacional. Como a gente mencionou, para nós isso está relacionado, claro, a um movimento muito local, mas a construção disso como uma ideia de patriotismo e nacionalismo é uma construção posterior. Né? Nesse momento está se lutando aí pela coroa portuguesa, em nome de Vossa Majestade Rei de Portugal. Mas sim, cria-se um sentimento um pouco de autonomia local, que ao longo do século XVIII vai se formar como um sentimento nativista e que eventualmente vai ser usado os acontecimentos históricos dentro do imaginário patriótico nacionalista, mas já no final do século XVIII, ao longo, sobretudo, do século XIX. O Castelo de São Jorge e o Castelo do Mar, eles são duas fortificações que precedem, tá, a ocupação holandesa, mas são muito interessantes de se mencionar, porque evidentemente eles foram ocupados pelos holandeses e há alguns indícios, sobretudo com relação ao Castelo de São Jorge, uh, que são teria sido bastante utilizado, tá? Sabe-se que em 1638 essa fortificação ela foi usada como um hospital. E como essa região é apontada, né, como uma área onde havia cemitérios, essa área toda aqui ela tem um potencial arqueológico muito grande. Esse potencial arqueológico, não sei, tem sido noticiado nesse momento, começo de 2022, bastante, porque estão acontecendo escavações arqueológicas lideradas por uma equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que está no noticiário aí constantemente, né, mostrando o encontro de inúmeros sepultamentos, tá? No entorno do que era o Castelo do Mar. Desculpa, o Forte de São Jorge. O Forte de São Jorge, ele foi demolido em algum momento no final do século XVII por portugueses e ele se tornou eventualmente a capela de Nossa Senhora do Pilar e a igrejinha do Pilar. E aquela região ali, ela se tornou uma comunidade, né, ao longo do século XX, que é a comunidade do Pilar. E essa comunidade, uma comunidade de baixa renda, ela hoje, já há algum tempo, há um projeto de readequação urbana ali na região e está sendo construído conjuntos habitacionais, tirando aquelas construções simples que haviam, e é justamente esse processo de retirada das construções, de construção do habitacional, que está permitindo que os pesquisadores encontrem fundações do forte e sepultamentos em volta. Então a gente ainda, isso está em processo, tá? Existem alguns relatórios preliminares, não há muita informação ainda divulgada, mas há um indicativo muito forte de que teremos muitas informações aí sobre o período holandês, mas também um período anterior aos holandeses, porque sabemos que havia sepultamentos ali desde pelo menos o começo do século XVII e deve certamente também posterior à presença holandesa. Então, o Castelo de São Jorge ele vai trazer ainda muita novidade para a gente precisar atualizar com relação não só patrimônio holandês, mas com relação à expansão urbana do Recife, tá? E o Castelo do Mar é bem interessante, o forte do que também era conhecido como Forte do Picão, mas que os holandeses chamavam de Castelo do Mar, ele ficava bem na entrada do porto, tá? Em cima dos arrecifes. Isso aqui
Vocês vão ver aqui uma gravura do século XIX, aqui como os arrecifes eles não eram tão caminháveis como eles são hoje, tá? Então foram reformas feitas ao longo do século XX que fizeram com que eles sejam hoje caminháveis e que abriguem ali o Parque das Esculturas e tal. Mas esse forte ele foi eventualmente demolido justamente para se aplainar os arrecifes e passar um trilho para levar pedras que permitiram a expansão desses arrecifes enquanto um mole, um dique de proteção da entrada do porto, quando o porto estava sendo expandido e modernizado no começo do século XX. E aí, no brasão do estado de Pernambuco, está lá o Forte do Picão, né, que é uma das primeiras fortificações construídas no estado, e esse forte ele foi demolido, né, um símbolo que está no brasão do estado foi demolido por uma solução de engenharia muito pífia de passar esse trilho para levar pedras para a expansão dessa proteção, a transformação desse arrecife natural efetivamente em um mole de pedras. Então, hoje é possível ver esse restinho aí da fortificação do Picão, tá? Se você pegar um barquinho lá no Marco Zero e em vez de só atravessar aqui para o Parque das Esculturas de Brennão, você pode, ou também do Parque de Esculturas, você pode andar por cima dos arrecifes até as proximidades do Farol da Barra, né? Que também está lá no Brasão de Pernambuco. Então isso aqui é o que resta, tá? Da fortificação do Forte do Mar. Não há grandes detalhes para se falar sobre a ocupação holandesa nesse espaço, tá? Os holandeses simplesmente usaram como um forte da mesma maneira como ele já era utilizado anteriormente pelos portugueses. O mais interessante é um forte efetivamente construído pelos holandeses, que é hoje conhecido pelo seu nome português também, a Fortaleza do Buraco, mas que recebeu o nome Madame Brain, em homenagem à esposa do nosso queridíssimo conselheiro Brain, que batizou o Forte do Brum. Então o Forte do Brum ele está aqui, tá? O Picão ele está mais ou menos nessa área aqui. São Jorge está aqui um pouco mais para baixo, onde está hoje a Igrejinha do Pilar, e um pouco mais acima havia o Madame Brain, um forte que foi projetado pelos holandeses para estar bem de frente para a entrada do Porto do Recife, né? Aqui essa área aqui, com essa curva e esse outro mole aqui são a expansão que eu mencionei, que fez com que o Porto do Picão fosse destruído. E esse Forte Madame Brain, que depois, só em 1705, ele recebe o nome de Santo Antônio do Buraco, ele está apartado do nosso Recife Antigo. Ele é parte do município do Recife, mas ele está hoje muito mais conectado a Olinda através do que restou do Istmo de Olinda, que a gente chama de Praia de Del Chifre, porque na metade do século XX a Marinha do Brasil ela começou a construção de uma base naval nessa área daqui, né, que ficaria aqui entre a Escola de Aprendizes de Marinheiros, ali de frente ao Shopping Tacaruna, e aí o forte começou a ser demolido. Só que a Marinha ela mudou os planos e a Fortaleza Naval nunca foi construída aqui, acabou indo para o Quarto Distrito Naval em Natal. E essa área daqui ela ficou abandonada, completamente abandonada, deixando essa cicatriz, digamos assim, que foi o corte do Istmo, né, transformando o Recife Antigo em uma ilha, o que ele não foi ao longo dos milênios. Então o Recife Antigo só é uma ilha há cerca de 100 anos. E o abandono do Forte Madame Braille, ou Santo Antônio do Buraco, que hoje é uma ruína. E das quatro muralhas originais do forte, só duas estão em pé, né, completamente tomadas por vegetação, de dificílimo e perigosíssimo acesso, tá? Eu já fui lá algumas vezes, mas não recomendo uma aventura lá, a não ser que você esteja com um grupo que realmente entenda do que está fazendo, tá? O principal perigo lá, inclusive, são mais bondes que existem números de milhares. Mas aí vocês têm aí um pequeno parque de ruínas urbanas aí dentro dentro da região do município do Recife, um forte que ainda está por ser escavado, ainda está por ser
melhor estudado, que obviamente tem intervenções arquitetônicas de diversos períodos outros, que isso aqui não é uma fortaleza tipicamente holandesa, né, esse tipo de construção, tá? Não, certamente então em 1705 foi feita uma reconstrução dele, essas paredes aqui são em sua maioria obra portuguesa, mas há um forte holandês em algum lugar por aqui por baixo. E a gente, isso aí vão ser cenas de um próximo capítulo de exploração arqueológica no Recife holandês. No Recife holandês.